Sejam bem-vindos ao canal Mateus 17. Eu me chamo João e quero compartilhar com vocês as riquezas espirituais da Palavra de Deus. Eu gostaria de começar com Mateus 5, versículo 38, onde Jesus estava ensinando aos seus discípulos sobre o amor de Deus. Então Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. O Senhor Jesus ele estava citando aqui Êxodo 21, versículos 22 ao 25, que diz assim: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Isto significa que as pessoas deveriam pagar na mesma moeda o dano que elas sofreram, ou seja, fazer justiça com as próprias mãos. No versículo 39, Jesus diz assim: eu, porém, lhes digo. Então, Jesus está dizendo aos discípulos que eles devem ouvir o que o Senhor está falando, o que o Senhor tem a dizer para eles a respeito do amor de Deus. Então, Jesus diz assim: não resistam ao mal, ou não resistam ao perverso. Isso quer dizer que os discípulos do Senhor Jesus, inclusive nós também, que somos seus servos, não devemos pagar o mal fazendo o mal. Então Jesus ele diz assim para os discípulos, citando exemplos do que eles viriam a viver durante o ministério do Senhor Jesus. Então ele diz assim: se alguém lhe der um tapa na face direita, oferece-lhe também a face esquerda. O Senhor Jesus está falando de si próprio aqui, Ele diz que não devemos revidar aquilo que nos fazem. Então, Jesus, ele diz assim, no versículo 40, se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Ou seja, nós devemos esperar sempre na justiça de Deus, na justiça divina, porque Ele é o único justo juiz que pode julgar as nossas causas. Continuando, Jesus diz assim: se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Em Provérbios 3:27 diz assim: não deixe de fazer bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Ou seja, não devemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Se podemos ajudar hoje, não devemos esperar até o dia seguinte. No versículo 43, Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus, em Lucas 10:30, ele dá o exemplo aqui para a gente de quem é o nosso próximo. Em Lucas 10, versículo 30, diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Ou seja, 2 homens de Deus, 2 homens que eram tementes a Deus e que propagavam ali o amor de Deus. Aí certo samaritano que seguiu seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. E no versículo 44 de Mateus 5, Jesus diz assim: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem
pelos que perseguem vocês. O Senhor Jesus, ele estava dizendo ali para os apóstolos, a respeito de si mesmo, porque ele padeceria ali perseguições, tribulações, xingamentos, humilhações, tudo por causa do Evangelho das Boas Novas que ele estava pregando. Nos dias de hoje, cristãos do mundo todo sofrem perseguição, difamação, acusações e até mesmo execuções em praça pública por ter declarado o senhorio do Senhor Jesus nas suas vidas. Mas Jesus, ele nos ensina que quem peleja as nossas batalhas, quem nos defende, quem nos faz justiça, é o próprio Deus Todo-Poderoso, através da sua graça e misericórdia e do seu imenso amor que ele tem por nós. E aí, no versículo 45, Jesus diz assim: para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Então, Jesus ele está nos dizendo aqui, nos ensinando, que não basta somente dizer que é filho de Deus, porque os gentios também falam que são filhos de Deus. Nós temos que demonstrar isso através do amor do Senhor nas nossas vidas, amando os nossos inimigos, amando os nossos próximos, fazendo o bem, guardando a palavra e praticando elas em o nome do Senhor Jesus. E Jesus diz, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, se Deus, sendo o Criador de todas as coisas, ele não faz acepção de pessoas, por que nós, que declaramos o seu senhorio nas nossas vidas, que queremos fazer a vontade de Deus, vamos fazer diferente dele? No versículo 46, Jesus faz uma pergunta que nos leva a refletir. Ele diz assim: porque se vocês amarem somente aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? E aí Jesus faz a seguinte pergunta: os publicanos também não fazem o mesmo? Se nós olharmos para a aparência das pessoas, se nós cumprimentarmos somente aqueles que nos cumprimentam, se nós fizermos segregação entre os pagãos e os gentios, o que nós estaremos fazendo para o Evangelho do Senhor? E aí no versículo 47, Jesus continua e diz assim: e se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. A vontade de Deus para as nossas vidas é que todos nós sejamos salvos e tenhamos o nosso corpo transformado, à imagem e semelhança do Senhor Jesus, para podermos chegar à perfeição. Eu gostaria de encerrar com Efésios 3, versículos 17 em diante, que diz assim: e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Fiquem na graça, na paz e na misericórdia do Senhor Jesus.